Boa tarde, William. Tudo bem? Boa tarde. A gente já percebe que o clima aqui na Boca do Lobo é até diferente, né, em relação a outras semanas. E também a semana foi melhor para trabalhar, imagino, né? Porque não teve chuvas, como já tinha acontecido em outras, né? Prévias a outros jogos. O que tu procurou trabalhar, principalmente taticamente, durante essa semana? E o que tu viu da tua equipe até agora em partidas que tu gostaria de repetir para tentar abrir vantagem no domingo? Bom, com certeza uma semana melhor, né, para se trabalhar, não tendo jogo, não tendo, né, a questão do tempo, né. Ainda ontem pegamos o campo ainda lá um pouquinho pesado, mas deu para se trabalhar bem. Na quarta-feira aqui também foi um trabalho muito bom. A gente vem procurando repetir o que vem sendo feito, né. Eu acho que a repetição é importante, né, no futebol. Claro que a gente sempre trabalha algumas situações, algumas variações diferentes em determinados trabalhos, mas acho que as coisas que vem dando certo a gente precisa repetir. É como, né, às vezes a equipe, às vezes é uma jogada, né, às vezes é uma situação que a gente, né, vê do adversário, né, que a gente procurou também essa semana. Vamos enfrentar um adversário que, pelo que a gente tem visto, um pouquinho diferente que a gente vem enfrentando, principalmente sem a bola, né, então a gente procurou fazer isso, né, nesses dias que a gente trabalhou até aqui. Temos ainda hoje e amanhã ainda para acertar mais alguns detalhes, né, e potencializar também o nosso. Acho que o importante também é isso. Com certeza, né, o ambiente, o clima é favorável e é melhor, né, por nós termos atingido, né, um objetivo aí, o primeiro, né, que era a classificação. Mas também sabemos que segue, né, a responsabilidade, segue a pressão entre nós aqui, porque a gente está feliz, sim, né, tiramos um peso das costas, mas a gente precisa mais, né, e quer mais, e o mais agora é nós fazermos aí 2 grandes jogos, né, principalmente nesse primeiro, né, que é sempre o mais importante, para a gente conseguir alcançar a classificação, né. Tem um grande adversário do outro lado, né, que vem fazendo uma grande campanha, que pelo que vem fazendo, né, pela pontuação é o favorito, né, na competição, mas a gente chega, né, por méritos, numa classificação difícil, onde nos dá uma confiança, né, por tudo que passamos aqui e por toda a dificuldade, toda a pressão, e mesmo assim a gente conseguiu fazer um grande jogo no domingo, né, contra uma grande equipe também, que é o Santa Cruz, e conseguindo essa classificação, com certeza dá muita confiança, né, para esse momento aí decisivo da competição. Boa tarde, William. Tudo bem? A gente, observando esse time do Monzón, né, a gente viu que muitas partidas fora de casa eles acabavam jogando de uma maneira mais reativa, jogando uma transição e conseguindo, né, bons resultados. Como é que o Pelotas está preparado para nesse primeiro jogo, né? Provavelmente vai ter mais a posse de bola, como o Pelotas gosta de jogar, construindo, procurando as tabelas, as jogadas mais próximas ali no meio campo ofensivo, principalmente com o Vitor Júnior, mas tomando cuidado para não tomar uma bola nas costas, para não tomar um contra-ataque, como foi naquela partida contra o Lajadense, que depois a gente viu que o Pelotas acertou a transição defensiva, não sofreu tanto mais com esse tipo de jogada, mas agora é um time que mostrou ser muito forte nesse tipo de situação nas partidas pela divisão de acesso. Sim, é um dos pontos deles, né? É uma das armas que eles vêm usando, né? Não só fora de casa, em casa também em alguns momentos, por ser uma equipe aí que joga, né, com saída de 3, né, que acaba muitas vezes projetando os 2 laterais lá em cima, que tem 2 caras rápidos também por dentro, muitas vezes, né, que são estrelas, mas que jogam muitas vezes por dentro. Então, naturalmente, às vezes não tem usado, né, um 9 de referência, às vezes um 9 de mais, um falso 9, né, como se diz, mais movimentação. Então, naturalmente, isso, né, gera um time mais rápido, né, e transição forte. Então, a gente com certeza já passou para os atletas algumas situações nesse sentido. Estamos pontuando também nos vídeos, né, essas situações. Com certeza é uma situação que a gente precisa ter cuidado, né, de estar atento, né. Frisou muito bem, a gente sofreu isso no jogo do Lajadense, depois não tivemos mais, né, foi uma correção que a gente conseguiu fazer, e os atletas dentro de campo que conseguiram executar muito bem nessa questão, né, pós aquele jogo. Então é um time aí que a gente tem que ter cuidado, sim, nessa situação de transição. É um time que a gente, né, vê uma saída de 3, né, como falei, projeção dos alas, é uma situação que a gente precisa ter um cuidado, né, são atletas aí de qualidade. Então é uma equipe aí, com certeza, não é à toa que está com essa pontuação, né,
que fez uma grande primeira fase, mas também a gente, na nossa equipe, não chegamos por acaso, né? Foi com muito trabalho, né? Foi com muito merecimento, né? Com muita qualidade também, né? Oscilando, mas fazendo grandes jogos, né? Fazendo às vezes, né, um tempo muito bom, no segundo tempo nem tanto, né? E chegamos nesse jogo de domingo aí, acho que conseguimos fazer um grande jogo, né? E afora, né, a vitória que era importante. Acho que então também tem tudo aí para ser um grande jogo. A gente sabe que é um outro campeonato, né, que às vezes as equipes nesse momento não arriscam tanto também, né? É uma decisão de 180 minutos, não vai se decidir tudo aqui nesse jogo no domingo, mas que é um jogo importante, né, principalmente para nós dentro de casa. Então, a gente saber jogar esse jogo, né, botar a nossa experiência em prática para que domingo a gente consiga, dentro dos nossos domínios, aí, fazer um grande jogo, conseguir estar bem equilibrado defensivamente e potencializar o que a gente tem feito de bom quando a gente tem a bola, para tentar conseguir chegar aí no gol do adversário com qualidade. William Campos, São Judas Tadeu está com o Pelotas, meu santo devoto. O devoto de São Judas Tadeu, ele ajudou muito o Pelotas, e tu viu aquela leitura do segundo tempo e fizesse a classificação dos jogadores. Agora eu te pergunto, eu fiz um levantamento dos 4 últimos anos do treinador de futebol gaúcho. Tu tem 8 vitórias em mata-mata, nem sei se tem esse dado aí. Tu supera até o Renato Portaluppi de vitórias em mata-mata. Isso significa que tu já tá calejado de mata-mata do futebol gaúcho. E uma outra situação, o momento é fazer a gordurinha em casa, porque vai pegar um campo neutro, que é o campo da montanha, mas o adversário é qualificado, tomou 8 gols, assim como o Pelotas na defesa. É mais ou menos por aí, William. É um dado aí que eu não tinha parado ainda para observar e ver. É importante, eu acho que isso com certeza nos ajuda nesses momentos, mas a cada decisão, a cada jogo é uma nova história, né? Um novo campeonato, contra uma grande equipe do outro lado. Acho que é um jogo importante, né? Com certeza, esse primeiro, mas como já falei, que não vai ser o que vai definir, né? É uma decisão de 180 minutos. Sabemos que estamos em casa, mas que temos que ter um cuidado, né? Não podemos também, daqui a pouco, tentarmos aí de qualquer jeito, né? Desorganizados e acabar sofrendo aí um revés que seria muito ruim. Então nós sabemos jogar o jogo, saber que é uma decisão importante, mas dentro das nossas possibilidades e estratégias, né? Que a gente vem usando, e cada jogo também a gente tem que criar. Então, com certeza, é uma partida aí que a gente precisa fazer um jogo de muito equilíbrio, de muita atenção, seguir com a guarda alta, né, como a gente fala, né, um adversário perigoso do outro lado, que qualquer erro aí pode ser fatal, mas que também eles sabem, né, que com certeza eles errando contra nós também pode ser fatal. Então, é um jogo aí de 2 grandes equipes, com jogadores experientes do outro lado também, acostumados a esse tipo de jogo, como nós aqui. Então é um jogo aí que a gente precisa estar atento, né, o tempo todo, né, conseguir aí pôr em prática aí o que a gente vem fazendo, e principalmente, né, nosso ímpeto, né, na marcação, né, aquele espírito que a gente precisa ter, que sempre que tivemos a gente conseguiu fazer grandes jogos, né, grandes atuações, e ser uma equipe muito aguerrida sem a bola, com certeza é um diferencial aí que pode ser usado aí para nós nessa partida. William, uma boa tarde. Prazer em falar com o amigo de novo. A minha pergunta é até um pouco com base que o colega Sidney Quest, lendário aí da Rádio Tupanci, falou, que é o seguinte, sobre a questão dos mata-matas, né? Tu tens êxito, né? No que tange a questão de mata-matas, porque tu passou pelo Santa Cruz, sendo campeão da Copinha, claro, da competição, e também no São Luís, né? Pô, foi uma campanha maravilhosa, né? Magistral. O quão é importante, né, saber que tu és um cara copeiro, né? Que sabe muito bem jogar, montar, ser estrategista em competições que exigem, né, mata-mata para poder ter êxito, ter sucesso. Queria que tu falasse sobre isso e também já de quebra falar. Eu perguntei para todos os jogadores durante a semana, né, enfim, a maioria, claro, prefere decidir em casa. Não é o caso do Pelotas. Então, eu queria tua opinião aí também em relação a isso e o quão é importante já tentar, como o colega falou, né, já tentar matar já no primeiro jogo para ter aquela gordurinha para o próximo jogo. Eu acho que uma questão aí importante. Né, lá no Santa Cruz a gente conseguiu, né, como tu colocou, teve 2 oportunidades na Copinha e também na segunda divisão também foi decidido, né, mata-mata, no São Luís ali também. Acho que com certeza, né,
a nossa parcela aí é importante, mas eu sempre valorizo muito, né, os atletas dentro do campo. Aqui eles são fundamentais, né, e a gente sempre teve, né, nessas situações, né, tanto no Santa Cruz quanto no São Luís, também, né, com jogadores experientes, que também é importantíssimo, né, porque a gente, né, passa, né, a estratégia, trabalha, treina, mas não adianta nada se o jogador lá dentro não executar, né, e não estar atento, né, como tem que ser e como a gente tem visto aqui sempre também. Então, acho que é importante isso, mas que a gente, eu, né, até não me apego muito a essas situações, porque eu sei que futebol todo dia a gente precisa estar provando, né, e a gente precisa pensar dessa forma, para não baixar a guarda, para não achar que sabe tudo, que está tudo bem, né, que a gente tem a estratégia certa, né, para o jogo, e muitas vezes o jogo vai mudando e cada situação é uma situação diferente. Então também já tive essa situação de decidir em casa o segundo jogo e também de jogar o primeiro jogo, né, em casa, né, a gente teve isso também no São Luís ano passado, e é muito do momento, né, muito de sentir o jogo. É sempre importante se a gente já conseguir fazer, com certeza, né, o resultado em casa. Às vezes não é possível, né, teve situações aí que a gente até perdi em casa e reverti fora, né, no segundo jogo. Então nós sabemos jogar o jogo, ter paciência, ter equilíbrio, saber o que o adversário, né, tem feito, e o que a gente pode fazer para surpreender, ter atenção em bolas paradas, né, que isso pode definir jogo, né. Então é uma situação que a gente tem trabalhado bastante sempre. Então eu acho que é jogo a jogo, nós sentimos o jogo, pouco faz um gol e o adversário sente, né, o gol, e a gente pode crescer e fazer mais, e pode ser uma maneira já daqui a pouco fazer um grande resultado em casa, mas também a gente sabe que tem que ter um cuidado defensivo muito grande, e é isso que a gente tem passado para os atletas, né, precisamos respeitar muito, né, a outra equipe, mas se dentro de casa a gente conseguir fazer o resultado, com certeza é sempre muito bom. Mas vai depender muito do momento do jogo, né? Como já falei, já passei por diversas situações assim, e depende muito, né, do atleta lá dentro, e a gente precisa, e eu tenho certeza que vamos estar muito concentrados para essa decisão. Como falei, acho que conseguimos alcançar esse primeiro objetivo, foi muito bom, né, festejamos, dei os parabéns para os atletas, né, agradecemos a torcida que veio, nos apoiou no último jogo. E novamente eles vão ser fundamentais, né, no domingo aí, e a gente espera que possa vir mais torcedores também, que isso pode ser um diferencial para nós, cada vez mais, para esse primeiro jogo. Mas a gente precisa novamente estar concentrado, fazer o nosso melhor, competir o tempo todo, para que a gente consiga não ser surpreendido e quem sabe aí fazer um grande resultado nesse primeiro jogo dentro de casa. Pelotas foi ganhando opções de elenco ao longo do campeonato, né, William? Eu te pergunto qual é a avaliação do elenco fisicamente hoje, de uma forma geral, e a situação do Walter também. Ele tem condição de jogar pelo menos um tempo no final desses jogos de mata-mata? Com o nosso elenco, né, sempre elogiei aqui, né, desde a minha chegada. A gente vinha acompanhando, né, o Pelotas desde o início da competição, e naturalmente, né, a gente, né, quando recebeu o convite já tinha visto alguns jogos em loco, já tinha visto jogos pela TV, a gente conhece, né, os jogadores mesmo, que a gente acaba não trabalhando, né, a gente sempre vai tirando informação, vai conhecendo, né, o perfil do jogador também, enfim. Desde a minha chegada a gente viu uma melhora também, uma evolução, né, técnica e tática, né, de todos, né, com um trabalho, né, natural, né, isso é porque também demonstra que os atletas compraram a nossa ideia, né, que a gente passou, isso é fundamental. Então, né, isso com certeza se reflete nos jogos, e desde então, né, como já falei aqui, a gente oscilou em alguns jogos, né, que eu vejo como normal, mas que na maioria das vezes, né, sempre nos mantivemos equilibrados, defensivamente e ofensivamente também, se criando, né, chances de gols, de chegar no último terço lá, que era uma necessidade, né, desde a minha chegada aqui, né, que era colocado. E a gente conseguiu fazer isso, né, e os atletas, né, entenderam, e a gente passando o norte, né, para eles, mas que eles lá dentro que tem que executar. Então, acho que é um elenco aí que tem demonstrado cada vez mais crescimento, que tem entendido a competição, né, essa forma de competir o tempo todo. É um elenco aí que teve que se acostumar a diversas situações de gramados, né, de situação de jogo, e isso é importante, a competição exige isso.
E a gente viu isso até aqui nesse momento e pode ser que aconteça ainda para frente. Então é um elenco aí que tem me dado possibilidades, né, por ter jogadores aí que atuem mais de uma função, e isso é muito bom para o treinador. E também que a gente vê um trabalho, né, no dia a dia, a entrega deles, né, a atenção, o foco, né, o querer, né, evoluir, crescer, e a gente cobra isso muito no dia a dia. E não para mim, né, não para o clube, mas para eles, né, profissionais, né, de virem aqui todo dia, buscarem evoluir, crescer, e isso com certeza se reflete no jogo, na nossa equipe, é bom para o Pelotas, é bom para todos nós. Então, só elogiar esses caras aí que estão aí. A gente sabe que não é fácil, né? Temos a pressão, né, do torcedor, né, por estarmos, né, numa grande equipe do nosso interior aqui, de muita tradição. E mesmo assim a gente, né, tem visto aí grandes jogos, né, jogadores aí com personalidade. Isso com certeza nos dá confiança aí para a sequência. A questão do Walter tem conseguido aí perder, né, cada vez mais peso. É um atleta aí que tem, né, se esforçado bastante, né, já teve algumas oportunidades, né, e precisa continuar trabalhando, né, como os outros atletas aí também que acabam não estando iniciando uma partida ou entrando, né. A gente sempre fala que a oportunidade não avisa, todos precisam estar prontos aí, porque a gente precisa de todo mundo, e tem sido assim, né, já. E a gente, né, até não conseguiu repetir muito a nossa equipe, né, titular, que iniciou, mas a importância, isso demonstra cada vez mais a importância de todos, e a gente sempre, né, acredita em todo mundo, talvez para iniciar, talvez para entrar, daqui a pouco uma estratégia diferente para algum jogo, para algum determinado momento da partida. Então todos precisam estar atentos, né, para que a gente, né, possa estar sempre que necessário, aproveitando a oportunidade deles e nos ajudando dentro do campo. William, a gente viu que Pelotas em muitas partidas, né, tinha muitas opções de jogadores, mas algumas opções também de um jogador fazer muito mais de uma função, né? A gente vê o Jacori, que pode jogar na lateral, zagueiro ou de volante, o Escobar faz as duas funções ali do primeira e segunda volância, o Germano pode jogar nas duas pontas, pode ser 10, pode ser o segundo volante, o Roger Bastos joga em toda a ala esquerda principalmente. Como é que tu observa esses jogadores, a função deles e como poder utilizar também de uma maneira a surpreender alguma equipe adversária, né? Porque tu coloca um jogador que não estava esperando, porque ele pode fazer mais de uma função, pode trocar ele de função dentro da partida, né? Como nesse último jogo a gente viu, por exemplo, o Germano sai da ponta e vai até para a lateral. Como é que tu observa essas inúmeras possibilidades que tu consegue fazer de modificações do time com jogadores que muitas vezes até já estão, né, jogando, mas tu movimenta eles como umas peças ali no xadrez? Acho que isso é muito bom, né, para mim, né, o técnico, por ter jogadores, né, que dão essas situações aí para nós de atuarem mais de uma função. Eu até comento, né, com eles que fazem isso, que é um diferencial. Acho que todo o clube, todo o treinador, né, busca sempre jogadores dessa forma, porque com certeza facilita, ajuda, cada um com as suas características diferentes, né, a gente sabe disso, e entende isso, né, sempre dentro das características dos jogadores, sabendo que, né, defensivamente vai me dar isso, ofensivamente vai me dar essa situação, e nós sabemos entender isso, né, e saber usar sempre ao nosso favor, naturalmente. Então isso é muito bom, né? Isso com certeza tem nos ajudado desde a minha chegada aqui, né? A gente, né, estava lá com uma situação de não termos, né, um extrema de velocidade que buscava fundo, né? Os meninos com outras características que vinham jogando, e a gente encontrou no Roger, né, por já conhecer ele, né, e foi muito bem ali. Então, né, o Germano tem feito, né, também lá, também por dentro, né? Então o Jaconi, que, né, vem nos ajudando muito aí também. Então a gente agradece, né, aos atletas, né, que muitas vezes têm a sua preferência, né, naturalmente, né, na função, mas que pelo grupo, né, pelo time, né, por nós aí, tem muitas vezes se sacrificado, né, abrindo mão aí de fazer a pouco uma posição que realmente gosta, mas pelo bem maior, e tem feito bem, né, e isso é muito importante. E eu falo para o atleta, como já disse aqui, é um diferencial aí, com certeza vai ajudar muito aí na carreira deles aí, aqui no Pelotas ou em outros lugares, porque com certeza isso hoje em dia, né, no futebol vai cada vez mais, acredito que vai ser mais ainda importante, né? A gente tem visto já, né, num alto nível, né, muito volante virando zagueiro, né, porque
tem essa questão de construir desde lá de trás, né, de ter um bom passe. Então, acho que cada vez mais o futebol tem indo para esse lado, né, de o atleta fazer mais de uma função, e isso com certeza a gente tem aqui, é um ponto positivo aí do nosso grupo e do nosso elenco. Tu falou aí passe. O segundo tempo contra o Santa Cruz, a criação de jogada foi sensacional do gol, né? 20 toques de bola fizeram gol. Eu acredito que tu conseguiu encontrar isso no Pelotas, né? Quando tu chegou aqui, estava difícil o passe não entrava, a bola não entrava. E tu conseguiu, com o treinamento, essa jogada, principalmente no meio campo, né? Que não existia no Pelotas, né? Só bola alçada na área. Tu acredita que agora o Pelotas, os jogadores entenderam essas jogadas, essa troca de passe para entrar na área, William? Eu acho que cada profissional tem a sua maneira de ter suas estratégias, de treinar, de jogar. Então, eu, desde a minha chegada aqui, é uma situação que eu gosto, né, nas minhas equipes, né, que tenham posse, né, que criem, né, situações, né, de ultrapassagens, né, de jogar por dentro também, né, de a gente não ficar preso a só uma forma de jogar, até porque na competição ela não nos deixa, né, só jogar de uma forma, né. Teve jogos aí que a gente teve que se adaptar ao gramado, né, às circunstâncias do jogo, né, jogo que a gente estava ganhando, que aí tinha que muitas vezes abrir mão de jogar e transferir a bola e brigar lá em cima. Então, acho que tudo isso é treinado, com certeza. A gente, né, passou, né, uma ideia para os atletas, né, e eu sempre falo, né, de nada adianta se o jogador lá dentro, né, não entender, não querer realmente fazer, e aí depois com a qualidade deles, né, de executar. A gente sabe, né, a gente sempre passa, né, um norte, dá uma ideia construtiva, né, de construções ofensivas, na parte defensiva também, ofensiva. Então, o atleta ali dentro, ali, os jogadores que têm feito, né, o seu papel, cabe a mim, acho que é instigar isso, né, e a gente tem feito isso e tem dado certo, né, porque crescemos bastante, né, nessas situações de criações, né, de chegada do último terço. Ainda vejo que dá para melhorar, porque sempre, né, podemos estar sempre melhorando. A gente tem trabalhado em cima disso sempre que é possível, né, sempre colocando nos trabalhos situações de ofensivas que gerem, né, situações desse último terço lá, porque a gente precisa, cada vez estar melhorando esse último passe, né, da tomada de decisão do atleta lá dentro, que é ele que tem, e a gente procura no dia a dia estar instigando isso neles, alimentando, para que cada vez mais eles possam estar tomando as melhores decisões, saber que o momento certo de fazer o cruzamento de tocar essa bola para trás, de tocar, de finalizar com qualidade, de acertar um cruzamento. Também, com certeza, né, os jogadores vão se conhecendo mais, né? A gente chega já aí com 14 jogos e mais 2 ainda da copinha aí fora, né, os amistosos atrás. Com certeza já vão se conectando, já vão se conhecendo, e isso com certeza ajuda. Então eu acho que melhoramos, evoluímos bastante, né? A gente, né, tem com certeza uma pequena parcela disso, mas eu valorizo, né, o jogador, né, os jogadores, né, esse elenco aí que com certeza, né, estão se esforçando, né, para que isso aconteça, e estão entrando ali dentro e executando da melhor forma possível sempre. William, é inegável, né, que depois da tua chegada, né, a direção acabou trazendo um pacote de reforço, 3 peças, né, melhor dizendo, o Tony, o Vitor e o Elias, né? E essas peças te deram qualidade, né, no setor ofensivo, né? Te deram criação, te deram sustentação lá na frente e tal. Eu queria que tu falasse, né, em relação a essas peças, quanto elas têm te ajudado no caso, e como é que tá a questão física também, né, do Elias, que também, se tiver condições, é uma peça bastante importante no teu esquema, né? Pela velocidade, pelo passe e tudo mais. Sim, foram jogadores que a gente, né, juntamente com a diretoria, via necessidade de trazê-los, né, de agregá-los, né, as características, né, que eles têm, que a gente, né, não vinha tendo antes, e com certeza agregaram juntamente com os demais. E o Tony, né, um jogador de velocidade, né, o Vitor por dentro, né, de velocidade, pode jogar pelo lado também. O Elias, a gente sabia das situações dele, né, por ter tido uma lesão no ano passado, que a gente teria que ter esse controle, né, acabou infelizmente machucando, né, uma pequena lesão aqui no jogo do Grêmio lá, né, e também um atleta que quando esteve bem nos ajudou já, e eu tenho certeza que vai seguir também nos ajudando. Depende muito da característica do jogo, né, a gente sabe que às vezes, né, hoje em dia o futebol, principalmente nesses pontos, né, exige muito também o poder de marcação.
e dependendo da partida, da característica do adversário, a gente também precisa enxergar isso, né? Não só ofensivamente, né? Porque o jogo não é só, né, na parte ofensiva. Então, eu acho que são jogadores importantes que chegaram para nos ajudar, juntamente com os demais aí, e cada vez mais, né, tem crescido, evoluído, né, entendido, né, a nossa maneira de jogar, também ganhando confiança, né, com o decorrer dos jogos, que isso é fundamental, né, pelas partidas, pelos gols, né. Então, eu tenho certeza que já vieram, nos ajudaram, né, e eu tenho certeza aí que cada vez mais aí, juntamente com os demais também, a gente vai conseguir aí estar evoluindo, crescendo, né, e procurando sempre fazer grandes jogos, e quem ganha aí somos todos nós aí, o clube, nós como comissão, e principalmente, né, nossa equipe aí, o Pelotas.